Então, esse cara genial, é um gênio, ele sabe disso e eu não estou aqui na presença dele. É uma riqueza que nós vamos ter agora com a apresentação dele. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde. Pediram para eu ficar aqui, gente, por causa da câmera, tá? Prefiro não ficar, mas vamos lá. Pessoal, primeiro bom dia. Tá todo mundo cansado, né? Bom dia. Bom dia. Agora sim. Bom, o trocador tá bom. Bom, a gente vai falar hoje sobre como levar o negócio de vocês ao próximo nível. Eu queria fazer alguns comentários antes da gente entrar no conteúdo, porque eu vi o Stanley falando algumas coisas aqui que me deixaram bem animado até para conversar sobre isso em algum outro momento com vocês. Mas, por exemplo, uma das coisas que ele citou aqui foi sobre ter um assistente, né? E muita gente não tem assistente. Quem aqui já tem um assistente que ajuda? Fechou. Eu estava numa conversa, agora ele acabou de citar o livro A Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, né? Eu estava conversando uma vez com ele e a gente falando sobre produtividade, e ele falou o seguinte: tem 2 caminhos na produtividade para empresas, né? O primeiro caminho é fazer tudo isso aqui, ó. O segundo caminho é contratar um assistente. Quer dizer, olha a importância disso. Na época não fez tanto sentido para mim e eu não executei rápido, e talvez nos 2 últimos anos para cá eu tenho executado e assim, eu não sei como é que eu vivia antes, entende? Ou a quantidade de tempo que eu perdi antes. Mas vamos lá. Tá liberado o slide? Aí, foi. Bom, a gente vai falar sobre como levar o negócio de vocês ao próximo nível. Eles me apresentaram, né? Meu nome é Alisson, eu já fiz algumas coisas na vida, tá? Mas eu comecei muito cedo, comecei com 12 anos como programador. Sim, eu era programador desde cedo, fiquei muito introvertido por causa disso, fiquei na frente do computador 24 horas por dia. Comecei com 12 anos e a partir dali eu comecei a aprender a vender também. Por quê? Na casa dos meus pais tinha uma regra que dizia o seguinte: a gente te dá tudo aquilo que tu precisa, mas não aquilo que tu quer, tá? Isso é bem simples, na casa de muitos isso pode ter funcionado, só que não era tão claro quanto na minha casa. Na minha casa isso era dito, né? Mas na casa de muitos é basicamente o seguinte: a gente compra o que a gente pode, né? Pronto. Estragou o tênis. Vou numa loja comprar um tênis. Tem o de 50 e o de 350. Qual que eu ia ganhar? O de 50. Porque o que eu preciso é um tênis não estragado. Não preciso do status ou da marca X. Isso é o que eu quero. Então, de uma forma bem simples, isso me fez aprender vendas, né? Então, eu comecei a vender muito cedo. E aí eu vendi hamster, sabe aqueles ratinhos? Vendi hamster até não poder mais. Eu tinha 25 casais, gente. Não sei se vocês sabem como é que um hamster se reproduz, mas se tu tiver um casal, botar num quarto, fechar a porta e abrir de novo, sai 10. É assim, é nesse nível. E é toda semana. E se tu tem 25, se tu não vender, eles vão tomar a tua casa. Ou seja, tu tem que vender. Aí eu vendia casal a R$25, um hamster 15 e o casalzinho a 25. E vendia. Vendi bonsai, fiz bonsai, essas pitangueiras, pegava no fundo do pátio, fazia bonsai, vendia bonsai com 6 meses, 8 meses. Tudo o que vocês imaginarem eu vendi. Adestramento canino, eu aprendi a adestrar cachorro, acho que eu tinha uns 14 anos nessa época. Aprendi a adestrar cachorro, eu batia de porta em porta, perguntando, eu vendia assim, 3 truques por R$100. Pronto. E eu vendi isso até não poder mais. Adestrei todos os cachorros da vizinhança com isso. Né? Tudo o que vocês imaginarem que podia vender, eu estava vendendo. Por quê? Porque era a forma de eu ter as coisas que eu queria. Isso era muito prático para mim. Quer dizer, o básico eu tenho, mas se eu quero algo diferente, quer dizer, eu quero um caderno melhor, eu quero alguma coisa melhor, eu quero um tênis melhor, uma camiseta melhor, eu vou adicionar o valor e está tudo certo. Com 16 anos e uma semana, eu me emancipei, saí da casa dos meus pais e comecei a tocar meu primeiro negócio, que era uma agência de marketing. E aí tem um ponto muito importante, que vai conectar com tudo que eu vou mostrar para vocês aqui. Saí de casa e comecei a tocar um negócio. Eu achei que um negócio naquela época era tipo assim, eu estou vendendo site, só preciso fazer site e pronto, né? Vender e fazer o site, vender e fazer o site, pronto, eu tenho um negócio. Engano, né? Óbvio, né? Começou o negócio, já comecei a perceber que as coisas não eram daquele jeito.
Só que eu tive alguns aprendizados muito legais dentro da agência. Porque assim, vamos imaginar, eu comecei com a agência com 16, certo? Eu vendi com 24. Eu passei praticamente 8 anos dentro de uma agência. E sabe quando é que eu saí? Quando eu percebi uma coisa muito simples. Eu percebi que grande parte daqueles clientes que eu atendia, às vezes 40%, 60%, 80% do faturamento que eles tinham dentro da empresa, vinham do meu trabalho. Só que olha que louco, eles não sabiam o que eu fazia. Pior ainda, eles não queriam saber. Eles queriam que eu entregasse um relatório no final do mês dizendo assim, tu investiu tanto e ganhou tanto. Pronto. Ou seja, a gente acabou de falar aqui, o Stanley estava comentando, e ele passou por um assunto que me lembrou muito de gestão de conhecimento, né? Ele estava falando dos sócios, né? Ele buscou o conhecimento de vendas lá, trouxe para dentro da empresa, porque ele comprou isso depois, né? Não, vamos montar uma sociedade junto, vamos tocar. Cara, identifiquei o conhecimento certo, fiz um pré-filtro, puxei para dentro da empresa ou para construir uma outra empresa que vai me atender. Então, quer dizer, ninguém fazia uma boa gestão de conhecimento. E eu tinha a gestão de conhecimento de todos aqueles negócios. Quer dizer, e se eu aumentasse o preço? Eles teriam que aceitar. E se eu falasse, cara, não vou mais te atender porque eu vou fechar o contrato com o fulano que é maior? Eles tinham que aceitar. Ou seja, qual é o risco de um negócio assim? É gigantesco. Os caras podiam perder todo o faturamento da noite para o dia. E eles não estavam se ligando nisso. Quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu vendi a minha agência e eu comecei a, com esse dinheiro, comprar partes de outras empresas. Então eu chegava lá numa empresa X e oferecia, eu compro 10%, 20% da tua empresa por tanto. Entende? Depois de tal período, então normalmente era 8, 10 meses, eu vou te vender de volta essa empresa. Entende? Só que nesse período eu vou te escalar. Aí eu entrava dentro da empresa, ficava de 6 até 10 meses no máximo e vendia a minha parte de novo. Eu fiz isso, então, vendi a agência, a primeira empresa. Ao todo foram 6 empresas, dos 24 até os 27 que eu fiz isso. Eu ficava comprando, escalava, vendia. Comprava, escalava, vendia. Muito fácil para mim, por quê? Porque eu sabia exatamente os tipos de negócio que eu sabia escalar rápido, que eu tinha ganho rápido, né? Então eu entrava neles, ganhava a minha parte da venda e saía. Olha que interessante. Com 27 anos eu decidi uma coisa, eu vou começar a construir coisas para mim. Por quê? Porque eu estava cansado de construir para os outros, pegava dinheiro, saía e, tipo assim, não construía nada que eu realmente gostasse, entende? Eu entrava na empresa porque eu sabia que eu sabia escalar aquilo rápido. Comecei a construir os meus negócios. Hoje, em resumo, a gente tem uma holding que tem indústria de café, a gente tem o centro de eventos junto com o Stanley, a gente tem empresas de software, uma delas até passaram no 140 mil, a gente está com 230 ou 220 mil sites já em mais de 60 países. Quer dizer, uma empresa, eu acho que ela tem 26, 27 meses de vida. Então, quer dizer, a gente escala muito rápido. E algumas das coisas, ou a grande maioria das coisas que eu aprendi, que me fizeram crescer tão rápido esses negócios, é justamente o que eu quero mostrar para vocês aqui. Fechou? Todo mundo bem, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, aqui de forma bem simples, tá? A gente tem uma linha do tempo e um crescimento. Encarem crescimento como vocês quiserem. Depois. Porém, nesse momento, eu gosto que vocês encarem como faturamento só para ficar claro o que eu vou ensinar. Fechou? Vocês podem encarar depois como equity ou qualquer outra coisa. Tá? Lucro, o que vocês quiserem. Então, a gente tem uma linha do tempo e uma linha de crescimento. O que vocês estão vendo no gráfico, então? É um relatório financeiro. Né? Quer dizer, imaginem que vocês acabaram de ir no financeiro de vocês, geraram um relatório dos últimos 12 meses, 24 meses. Certo? Quando vocês geraram, isso aqui foi mostrado. Óbvio que isso é uma representação, ou seja, não é exatamente o que vocês vão ver. Eu quero representar alguns padrões aqui. E alguns desses padrões, deixa eu ver, alguns desses padrões são esses, só para ficar mais claro, né? Porque quando a gente vê naquela visualização, a gente está vendo como se fosse o financeiro, né? Tipo assim, um pouquinho mais no mês, um pouquinho menos no outro. Aqui a gente está vendo alguns padrões, e eu quero falar sobre eles. A gente tem 3 padrões principais aqui, deixa eu só tentar voltar aqui. Poxa, tá. Gente, tá indo pra frente aí. Aí. Aqui eu quero falar sobre 3 padrões. Primeiro, os platôs, certo? Esses momentos onde o nosso faturamento se mantém mais ou menos na mesma média, certo?
platô. A gente tem as escaladas e as quedas. Fechou? Eu representei elas de uma maneira bem simples aqui. Elas não vão acontecer exatamente dessa maneira, mas vocês vão reconhecer esses 3 tipos de padrões. Alguém tem um relatório financeiro e já viu isso aqui? Esses padrões? Alguém consegue reconhecer aqui aonde que está atualmente? Ah, não, Alisson, eu estou em queda, ou eu estou em platô, eu estou em escalada. Quem consegue identificar? Não vou perguntar agora. Tá, tudo bem, isso. Então, vamos lá. Tem uma frase... Vocês estão trocando para mim, né? Tá, obrigado. Eu percebi que não tinha mesmo... Eu clicava, dava uns 15 minutinhos. Se você quer ganhar um jogo, precisa entender as regras desse jogo. E isso é uma coisa importante. Porque o que eu entendi? Eu percebi em algum momento, olhando para trás, e não olhando para frente, que esses padrões aconteciam. Por quê? Eu chegava numa empresa, e adivinha que tipos de empresa que eu entrava muito rápido e conseguia faturar mais e ganhar mais dinheiro na venda dela? As empresas que estavam em platô. Certo? Principalmente aquelas empresas que estão em platô há muito tempo. Por quê? Porque algumas empresas, alguns de vocês, podem estar na mesma média de faturamento há um bom período. Por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Entende? Quer dizer, na mesma média. Isso vai cansando a pessoa. Porque, tipo assim, ela tem a mentalidade que eu já tentei tudo. Não tenho o que fazer com esse negócio. Tanto é que ela começa, a partir dos 2 anos, pensar que, tipo, talvez seja melhor abrir outro negócio, em outra área. Entende? Porque talvez esse negócio chegou no limite, no teto dele. Então, vamos lá. Quando eu falei isso aqui, é exatamente por quê? Porque quando eu olhei, quando eu chegava na empresa, olhava o relatório financeiro, eu pensava, ó, tá em platô. Pronto, já sei que eu escalo rápido. Assinava só um contratinho, né? Que eu não ia divulgar os dados, eu analisava antes de entrar. Quando eu olhava padrãozinho de platô há muito tempo, eu já sabia, eu posso entrar. Principalmente nas empresas que eu entrava numa média de faturamento que era meio que igual sempre. Então eu sabia mais ou menos os problemas que as empresas têm naquele tamanho. Então eu sabia, ó, eu resolvo isso, 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 está pronto, posso vender. Tem que entender as regras. Só que essas regras vocês não vão entender só para olhar para o passado, e sim para definir o que vocês vão fazer a partir dali. Pode trocar para mim. Aí a gente vai falar sobre alguns tipos de... sobre esses 3 padrões, tá? Primeiro padrão, as escaladas. Como eu falei, né? Vocês estão vendo um relatório do financeiro. E eu quero que vocês imaginem que escalar um negócio seja equivalente a escalar uma montanha. A gente vai fazer um paralelo com isso para eu explicar algumas coisas. Então a gente está escalando essa montanha. E um dos padrões que a gente tem são as escaladas. Certo? Pode ir. Vai ter vários itens aqui na tela. Ó. Como que vocês identificam as escaladas? De forma bem prática. Normalmente, as escaladas superutilizam os recursos da empresa. Quer dizer, vai superutilizar a equipe, vai superutilizar o financeiro, vai superutilizar o teu tempo, a tua energia. Ou seja, as escaladas são aqueles momentos que a gente gera estresse sobre a estrutura. E olha que engraçado isso. Se vocês olharem para o negócio de vocês hoje, certo? Olhem para o negócio de vocês. E vocês estiverem em escalada, vocês vão perceber essa urgência presente nas pessoas. Como se elas estivessem com tudo para ontem, sabe? Tipo assim, sempre é tudo para ontem. Tanto é que alguns tipos de líderes amam estar nesse ambiente. Eu sempre brinco assim que é caos e paz, né? Então é caos e paz. Tem gente que ama estar no caos. Se ele não parar de botar pressão, se ele parar, aliás, de botar pressão, ele acha que ele não está fazendo nada, ou que ele está errado. Então, tanto é que a equipe começa a acostumar que, tipo assim, tudo é para ontem. Não, se ele pediu é para ontem. Entende? Parece que nunca tem fim as escaladas. Mesmo que em algum momento isso seja até negativo, eu vou mostrar o porquê. E aí tem um ponto que eu decidi. Olha isso. Olha a importância disso que eu vou dizer para vocês. Eu entendi que a gente tem esses padrões. Eu olhava para trás, mas eu queria olhar para frente. Qual foi a primeira decisão que eu tomei para começar a controlar o crescimento e acelerar esses crescimentos dessas empresas que eu estava comprando e também das minhas empresas depois? Qual foi a primeira decisão? Eu criei janelas de imersão para o crescimento. Ou seja, eu percebia que era natural que as empresas descobrissem alguma coisa muda, seja numa estratégia nova, seja um processo comercial, alguma coisa, um produto novo, um serviço novo, alguma coisa muda
e ela gera um crescimento. Às vezes esse crescimento dura 1 mês, às vezes dura 6 meses, ela continua crescendo. Passou esse tempo, ela volta a um platô. Só que ela não define esse tempo. Quer dizer, ela não coloca o máximo de esforço, ou ela muitas vezes não aproveita ao máximo esse momento de crescimento, essa oportunidade que ela tem. Ela simplesmente vai se manter como se aquilo fosse natural, está crescendo. Quando vê, parou de crescer. Entende? Então, a primeira decisão, usem janelas de imersão. O que eu chego e defino para a equipe? Por exemplo, a gente está na 7ª escalada hoje dentro da Great, que é uma das empresas. O que significa isso? Que a gente está definindo que, agora eu acho que falta, sei lá, uns 45 dias, 40 dias talvez, a gente define o tempo daqui até aqui. A gente define o tempo que a gente vai colocar pressão no crescimento, entende? Ou seja, a gente vai colocar energia total. E isso é muito bom até porque eu faço alinhamento com as pessoas. Por exemplo, eu vou chegar para minha esposa, para minha filha e vou falar, ó, nos próximos 2 meses agora, eu vou ficar mais tempo lá no escritório, eu vou precisar colocar um pouco mais de energia. Defino. Chego para minha equipe e alinho, olha, nos próximos 60 dias a gente vai botar muito mais energia, a gente vai precisar de muito esforço, a gente vai precisar de dedicação real. Eu alinho. Daí muita gente me diz assim, nossa, como tu é racional, cara, tu tá alinhando com a tua esposa, tua filha, tu vai chegar mais tarde. Gente, a maior parte das pessoas que eu conheço que são viciados na escalada, elas fazem isso a vida toda, não alinham com ninguém e tá tudo bem. Quer dizer, para elas pelo menos está, né? Para o resto das pessoas está uma bosta. Por quê? Porque é um alinhamento. Se eu sei que eu vou botar um pouco mais de energia nisso, eu vou ter que alinhar com as pessoas. E é bom que eu tenha um período para isso, porque senão a gente vicia em ficar somente naquele caos. Entende? Tanto é que tem gente que vicia e passa a vida toda nisso, depois está cheio de problema. Então, definam esse tempo. Uma primeira regra para mim, eu defino o tempo de escalada. Por quê? Porque quando tu está escalando, e principalmente a pessoa que tem na mentalidade que ela nunca vai parar de escalar, não, se eu nunca parar de botar energia, 100% da minha energia, eu nunca paro de crescer. Sabe o que acontece de fato? É o seguinte, e vocês vão perceber que a maior parte das vezes que a gente entra num platô, a gente entra dessa forma. Investimento de energia e alta performance. Crescendo, crescendo, mesma energia disposta e a performance começa a baixar e vira uma linha reta. Ou seja, nesse momento a pessoa estava botando 100% da energia e estava gerando 50% de crescimento. Nesse momento, ela não cresce nada e está colocando a mesma energia ainda. Entende? E isso acontece assim, na maioria dos casos que eu encontro. Por quê? Porque a pessoa tem a impressão de que se ela continuar colocando energia, ela vai quebrar, ela vai romper isso. Mas a grande verdade é que um platô não se quebra somente dessa forma, né? Não, tem outras formas de quebrar ele que são muito mais inteligentes. Só que a gente tenta colocar força bruta. Não, botar mais energia, mais força, mais dinheiro. É aquela velha ideia, né? Ah, eu fiz a campanha, botei 5 mil reais, não deu bom. Bota 10 agora, vai dar bom. Essa é a lógica. Quer dizer, bota mais energia, bota mais dinheiro. Não, vai dar mais ruim. Porque tu vai gastar o dobro agora numa coisa que não funcionou. Entende? Então, muitas vezes não é só mais energia que precisa mudar algo. A gente vai falar sobre isso. Pode trocar o slide, por favor? E, gente, a gente vai passar um trabalho, porque o slide ele tem 400 e poucos cliques. Suas estratégias definem o ângulo de crescimento. Isso é importante. Tem 2 coisas que vão definir o quanto ou a velocidade que o negócio de vocês podem crescer, certo? Primeira coisa, o tipo de negócio, que não está aqui. Qual é o tipo de negócio de vocês? Por exemplo, se eu tenho uma indústria, eu não posso definir que eu vou ter 100% de crescimento nos próximos 3 meses. Não posso. Por quê? Porque é óbvio que, tipo assim, nesse tipo de negócio a gente não se ajusta tão rápido, entende? Não é assim para comprar uma máquina, tipo, montar um galpão novo, não é. Ou seja, esse tipo de negócio eu tenho que levar em consideração o que eu tenho para definir se eu consigo crescer nessa velocidade ou nessa. O que é saudável para esse negócio? O que é sustentável, né? A segunda questão que você tem que levar em consideração é a estratégia que vocês estão usando. Porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, uma startup que tem uma capacidade, o modelo de negócio dela tem uma capacidade de escala absurda, só que ela não está crescendo rápido o suficiente. Por quê? Escolheu mal a estratégia de crescimento, entende? Ou as estratégias que ela está utilizando está sendo copiado mal e porcamente por alguém, entende? De alguém. Então, quer dizer, tu tem que levar em consideração o teu tipo de negócio e a estratégia que tu está usando.
isso vai definir o ângulo de crescimento que tu tem. Tanto é que a gente diz o seguinte, eu acho que tem mais um clique aí nesse slide. Tem? E aí? Bom, eu tenho uma coisa que eu falo, que estava lá em cima, que é importante, que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa vai me dizer assim, Alisson, eu estou no meio da escalada agora, certo? Estou escalando meu negócio. E eu chego dentro da empresa da pessoa e está tudo tranquilo. Quer dizer, eu chego lá, ela fala assim, não, a gente está crescendo, todo vapor. Aí eu chego lá, a pessoa chega às 10 horas, aí vai pegar o celular, olhar o Instagram, aí não sei o que lá. Aí 11 horas vai olhar o e-mail, aí eu olhei o e-mail, não, vou almoçar, volta 3 horas. Quer dizer, isso não é ritmo de crescimento, entende? Normalmente, quando a gente está em escalada, o ritmo é bem diferente disso. Agora, isso é um padrão muito comum para platô. Quando a gente está falando de platô, normalmente o ritmo é esse, entende? Por quê? Porque a pessoa fica confortável nesse ambiente. Então, a tendência é que ela vá se comportando dessa maneira, entende? Então, vamos lá, pode passar, por favor? É durante os momentos de escalada que a gente percebe os pontos fortes e fracos seus e do seu negócio. Isso é importante. Olha isso. Eu percebi o seguinte. Sempre quando eu tentava escalar, eu acho que eu vou tornar isso mais figurativo. Imagine o seguinte. Quem é que já jogou videogame? Jogou videogame de alguma forma? Quem odeia videogame, só para eu saber? Tá, perfeito. Tô tranquilo. Quem é que conhece o Mario? Não é sacanagem, gente. É o Super Mario. É o joguinho, né? É o joguinho, o Super Mario. Imagine o seguinte. Quem já jogou? Quem já jogou? Tá. Só para você entender, o Mario é um jogo de fases, né? Então tu tem que ir passando fases. Cada fase que se apresenta para ti, tu tem alguma coisa que tu tem que fazer, ou que tu tem que aprender. Então, por exemplo, quando tu iniciar o Mario, ele vai te deixar numa fase que tu tem que aprender, que está aberta, né? Tu tem que aprender a usar o Yoshi. Aí tu vai usar, tu vai aprender a usar aquilo. Aí tu vai passar essa fase, tu vai para a segunda. Na segunda fase, vai se apresentar um novo desafio, certo? A terceira fase, um outro desafio. Normalmente, ou tem um novo desafio, ou o desafio foi apurado, ele foi melhorado, entende? Isso é um jogo. Só que, para quem conhece o Mario, sabe que a partir de uma fase, que é a fase quando tu sai da primeira ilha, se apresenta a porcaria da peninha. Quem lembra disso, né? Então tem uma peninha agora. Ou seja, tu chega numa fase que se apresenta um elemento novo e basicamente tu pula usando a peninha ou tu não vai passar. Não é assim? Quer dizer, ou tu vai usar a peninha ou tu vai ficar nessa fase para sempre. Se tu não aprender a usar a porcaria da peninha, tu não passa. Eu quero que você imagine que é exatamente assim nos negócios. Só que diferente dos jogos que eles te apresentam qual é o novo desafio, os negócios não. Tu chega numa fase e tu tem que descobrir até qual é o desafio que tu tem. Só que o problema disso é, a pessoa chega numa fase, então vamos imaginar que a gente está subindo aqueles níveis lá, né? E que cada platô agora a gente vai chamar de nível, certo? Então eu estou no nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, que é cada platô que eu passo. Quando tu chega num platô, significa normalmente que alguma coisa que tu está fazendo ou chegou na maturidade ou saturou, entende? Quer dizer, tu não vai conseguir passar muito dali com as mesmas coisas. Alguma coisa tem que mudar, entende? Algum detalhe. Pode abrir a pergunta. Então, alguma coisa tem que mudar. E quando essa coisa é, por exemplo, pessoas? Pode ser. Que eu perceba isso. Por exemplo, níveis de maturidade do escritório acabam mudando e parece que há uma obsolescência de pessoas, que não é desejável no nosso turnover e tal. Mas tem gente que de repente não está com a mentalidade para aquela próxima fase. Aí quando sair do platô, você tem que o pessoal amarrando. Aí você acaba tendo, digamos, você gosta da pessoa, que sente tudo legal, mas aí a gente não está. E aí a gente fica ou amarrado no platô, ou fala, cara, fui, partiu e você não segue. Eu acho que isso aí tem que ter um alinhamento, cara. Porque eu já passei por isso algumas vezes na vida. Algumas pessoas, elas querem se manter num nível. E se elas estão numa posição que elas podem definir isso, é complexo se tu quer algo diferente, entendeu? Porque assim, e depende muito da posição. Porque se, por exemplo, ela tiver numa posição que ela é arrastada, entende? Aí é fácil. Quando ela for arrastada, ela vai decidir se ela sai ou não. Mas se ela está numa posição de decisão, aí tu tem alguém indo contra o que tu quer, né? Aí é complexo. Tem que ter um alinhamento, cara. Tem que ter um alinhamento.
Pode passar aí o slide, por favor? Olha isso. A gente pode falar melhor sobre isso, tá? Mas eu vou citar até quais são os pontos normalmente que geram esses problemas. Queda de performance, tá? Segundo padrão, rapidamente, gente. Gera uma queda de performance, essas quedas, né? Normalmente, transição entre escaladas e platôs, quando a gente para de botar energia em crescimento, a gente pode gerar uma queda, tá, de faturamento. Mudanças no mercado, então qualquer mudança externa no mercado, no concorrente, no cliente, no parceiro, qualquer mudança no fornecedor, ela pode te afetar o teu faturamento ou o teu lucro. Erros nas estratégias de produtos e serviços, isso aqui, apesar de parecer bobo, eu vejo muita gente errando isso até hoje. Basicamente, eu chego na empresa, por exemplo, estava trabalhando com uma empresa, talvez uns 6, 7 anos atrás, que é o caso mais extremo que eu tenho, né? Era uma grande empresa de Gramado, que vendia, tipo assim, roupas, né? Só que era tudo de lã. E daí, qual era o problema deles? O verão. E, tipo assim, nossa, olha o nosso faturamento. Quer dizer, é óbvio que eles têm um problema na estratégia de produtos, entende? Eles não estão pivotando para o ambiente. Chegou o verão, para de faturar. E está tudo bem. A gente mantém lá as pessoas, diminui um pouco. Não, pô, tem que mudar a estratégia. Óbvio que isso é um caso extremo, mas eu vejo isso acontecendo nas empresas hoje. Até, por exemplo, a empresa tem um bom produto de tração, quer dizer, ela consegue trazer muito cliente para dentro, só que quando o cliente entra, não tem mais nada para vender para ele. Quer dizer, exatamente onde ela vai tirar a maior taxa de lucro, né, onde ela vai ter com a maior margem, ela joga fora, porque ela não tem mais produto para vender. Que é um outro erro muito comum. Falta de estratégia de venda contínua, é outro caso bem básico, e grande falha da gestão. Então, são normalmente as coisas que vão gerar essas quedas de performance. Algumas dessas coisas, óbvio, vocês controlam, mas outras, como, por exemplo, mudanças no mercado no ambiente externo, não são controláveis, né? Tu pode perceber elas e se modificar o mais rápido possível, mas tu não controla. Pode passar o slide, por favor. Bom, o único receio que a gente tem, só volta um ali, é isso aqui. Tá? O que é isso aqui? É quando a queda de performance é muito grande. Tá? Porque é normal a gente ter pequenas quedas de performance. Isso aqui não é normal. Isso aqui assim, tem que observar porque tem alguma coisa errada. Quer ver uma das coisas que mais gera isso aqui? Eu sempre falo assim, ó, dentro de um negócio, o maior risco que tu tem é um. Dentro de um negócio, o maior risco que tu tem é um. Uma estratégia de margem de vendas, um produto, uma pessoa para fazer tudo que é um é risco, entende? No momento em que uma pessoa ou uma empresa tem uma estratégia, a tendência é que qualquer modificação no mercado afete ela. Quer ver uma coisa? Quem é que trabalha com internet? Tá? E alguém é infoprodutor, alguma coisa assim? O que é muito comum? Essa galera começou aprendendo muito fórmulas de lançamento e alguns outros, são estratégias específicas, certo? Quando eles aprendem uma estratégia, essa estratégia gera um resultado, né? Ela gera um empilhamento e gera um resultado, um pico de resultado num ponto. No outro mês, bum, entende? Agora, vamos ser sinceros, qual é o problema disso? É ter somente uma estratégia. O negócio é ruim por causa disso aqui? Óbvio que não. É simplesmente porque só está aplicando uma estratégia. Eu poderia, em alguns negócios meus, ter exatamente esse problema. Se eu não tivesse uma boa estratégia para manter as vendas contínuas. E outra, estratégia de produtos e serviços para vender. Por que cai no outro mês? Porque eu só tinha uma coisa para vender. Entende? E a partir dali eu tenho que esperar para fazer outro lançamento. Entende? Ou porque as estratégias que eu utilizo, elas só geram picos de venda, mas não geram vendas contínuas. Ou seja, eu sempre estou em risco. Eu sempre brincava até que quando a galera fazia lançamento, é como se... Sabe aquele filme que tu tem um reloginho aqui? Cada um tem o seu tempo de vida, né? Fez o lançamento, daí aparece o reloginho lá, tem 8 meses. Se eu não fizer um lançamento que der bom de novo, eu vou morrer. Entende? Porque era assim. O ponto é, isso aqui é o risco. Os maiores riscos que vocês podem ter no negócio é ter uma estratégia, um produto, tudo que é acaba sendo risco dentro do negócio. Pode passar o slide, por favor? Bom, terceiro e último ponto para a gente falar sobre esses padrões e eu entrar no conteúdo mesmo. O platô. Tá? O que é o platô? O platô é aquele momento onde a gente organiza o negócio. Tá? A gente reestrutura o negócio. Onde alguns tipos de negócio geram recurso financeiro.
é onde a gente se prepara para uma nova escalada e é onde a gente aplica melhorias nos processos, na equipe. Fechou? Eu vou explicar isso de uma maneira mais clara. Imagina que tu acabou de abrir o teu negócio, tu estava no nível 0 e tu abriu o teu negócio e tu gerou um pico, tu começou a gerar faturamento. E isso foi aumentando e tu chegou aqui, certo? Quando tu chegou no nível que tu queria, porque tu definiu uma meta, né? Eu quero chegar daqui até tanto de faturamento mensal. Definiu essa meta, chegou lá. Qual é a coisa que tu vai fazer imediatamente? Parar num platô para organizar a casa. Por quê? Porque vocês vão perceber o seguinte, durante esse trajeto de escalada, as coisas dão errado. Os processos falham, tu percebe que tu precisa de mais gente. Várias coisas que tu imaginou que estavam ok, se demonstraram quebradas, né? Você lembra que eu falei? É nos momentos de escalada que a gente percebe as nossas falhas e as falhas do negócio. Então a gente começa a perceber essas falhas. A gente usa o platô para isso. Perfeito? Só que tu escolhe pivotar. Vocês estão vendo que, diferente daquilo que eu falei, que o que acontece normalmente no platô da empresa é isso aqui, ela vai subindo e ela começa a curvar até entrar num platô. Vocês estão vendo que aqui eu estou entrando, eu estou pivotando, eu estou escolhendo, eu estava em crescimento, eu escolhi mudar para o platô? Por quê? Porque essa talvez tenha sido a maior descoberta que eu fiz escalando negócios muito rapidamente. Eu escolho parar no platô. Por pequenos períodos, mas eu escolho. Ao invés de deixar o platô chegar, e tipo assim, simplesmente porque tem algum ponto cego dentro do meu negócio, eu escolhia parar. Quer dizer, eu defini, estou indo de tanto a tanto, parava naquela média de faturamento e reorganizava o negócio. Porque eu sabia que a partir dali eu precisaria de mais equipe, mais estrutura, mais ferramenta, não sei o que lá, e eu parava, reestruturava e voltava a crescer. Esse intervalo é muito variado, porque depende do tamanho da tua empresa. Mas, por exemplo, quando a gente está lidando com uma empresa pequena, até, sei lá, 500 mil de faturamento mensal, tu vai falar assim, talvez de 7 até uns 90 dias. Entende? Depende do que tu precisa, porque o que tu tem que pensar, o que eu tenho que arrumar no negócio? Quanto tempo eu preciso para isso? Entende? Só que tu vai colocar a tua energia nisso. Você lembra que eu falei de definir um tempo para a escalada? Tu alinhar, tu criar uma maratona para isso? Quando eu falei isso, e aí entra um ponto que é importante, né? Eu alinho esse tempo porque eu sei que eu estou colocando a minha energia no crescimento. Quando eu entro num platô, eu sei que eu estou colocando a minha energia para organizar a casa. Então, são energias diferentes. Tanto é que tem sócios que são diferentes e se encaixam tão bem dentro desse contexto, porque um quer puxar para cima e o outro quer, não, para aí, vamos organizar, sabe? Por quê? Porque eles funcionam diferente e eles funcionam em ambientes diferentes. Um funciona mais organizando e o outro funciona mais crescendo. O que eu percebi? Quando eu definia esses tempos, tanto para a escalada quanto para o platô, eu tinha mais controle, entende? Eu tinha realmente controle do crescimento. E eu percebia coisas muito mais rapidamente. Por quê? Porque eu mudava a minha energia para organizar, entende? E isso é importante, gente, porque a gente normalmente se mantém tentando fazer tudo num ambiente só, como se tu sempre estivesse tentando crescer, só que isso não acontece, mesmo que na tua cabeça aconteça, no teu faturamento não se demonstra, né? Tu chega num platô e fica colocando energia, colocando dinheiro e parece que não sai dali. Quando eu escolho colocar energia em crescimento, é só crescimento. Eu só olho para isso. O que vai gerar mais crescimento? Quando eu coloco energia em organizar, eu olho só para isso. E é aquilo. Tu nunca vai ser muito bom em algo que tu coloca 10% da tua energia. Entende? Porque a tendência é que tu faça isso. Quando tu está tentando crescer, a tendência é que tu coloque um pouquinho de energia para tentar ir organizando as coisas em paralelo. Entende? Não, eu escolho isso e depois eu escolho isso. Entende? Acaba sendo muito mais rápido, principalmente em um negócio pequeno. Óbvio que, quando eu tenho um negócio maior, a tendência é que eu tenha equipes diferentes fazendo as coisas. E mais, elas estão em momentos diferentes, porque às vezes um grupo de produtos ou uma estratégia, um canal específico, ele está em platô. Dentro do outro eu não estou, porque eu não preciso organizar nada nesse setor. Entende? Então isso não se refere só à empresa, mas também sobre, às vezes, um grupo de produtos ou algum canal que tu tem. Entende? Por exemplo, eu vendo físico e agora a gente está abrindo o digital, a gente está abrindo o e-commerce. Às vezes o teu e-commerce precisa ser reestruturado, tu precisa dar uma pausa e organizar a casa, entende? Mas as tuas vendas porta a porta está funcionando, ou a tua venda dentro da loja está funcionando normal. Então aqui está ok. Então tu para aqui e reorganiza. Então tu para essa equipe, entende? Isso quando o negócio é grande. Quando o negócio é pequeno, a tendência é que tu pare todo mundo. Porque tu para, não é parar, tipo assim, não vou trabalhar. Não é. A nossa energia vai para isso. Vamos organizar a casa. Fechou?
Aqui o que eu falei, né? Platôs marcam níveis, então eu gamifico muitas empresas dessa maneira. Eu entendo que nível 1, nível 2, nível 3, eu entendo isso. Isso é até mais fácil porque a gente sabe qual é o próximo nível. O próximo nível é tanto de faturamento, entende? O que eu preciso para chegar no próximo nível, entende? A quantidade de pessoas, investimento, tudo. O que eu preciso para chegar aqui? E eu vou estruturar isso aqui. Fechou? Próximo slide, por favor. E aqui vem uma dúvida, tem mais dois aí, isso. Vem uma dúvida que muita gente tem nesse momento quando eu falo isso, né? Tá, Alisson, mas eu organizo para crescer ou eu organizo porque cresceu, né? Quer dizer, eu organizo a empresa aqui para esse ambiente ou eu organizo quando eu chegar aqui? E essa é uma dúvida bem complexa e eu vou dar a pior resposta que se pode dar num palco, né? Depende. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, de uma forma bem simples, tá? Eu sei que aqui eu tenho 10 colaboradores e para ter essa média de faturamento aqui eu preciso ter 12, certo? A pergunta, de forma bem objetiva, é: eu tenho que contratar 2 pessoas aqui ou eu contrato lá em cima? E aí que está o ponto. Depende. Por quê? Alguns tipos de negócio, se contratarem antes, estão absorvendo um risco absurdo. Até porque muitas vezes tu não tem segurança sobre a estratégia que tu está rodando. Entende? Talvez dê errado e tu está absorvendo esse risco. Eu estou dando um exemplo com 2 funcionários, mas poderia ser mais, poderia ser algum custo, algum contrato. Agora, para outros tipos de negócio, é tranquilo ele segurar a pancada aqui. Por quê? A gente sabe que a equipe vai ficar muito mais pressionada, vai dar muito mais trabalho, mas eles seguram até a gente chegar aqui. Outros tipos de negócio vão começar o processo de contratação aqui, no meio do caminho, efetivam um, no final efetivam outro. Entende? Então depende muito do que vocês precisam. Porque eu acabo tendo a tendência de sempre iniciar o processo de contratação embaixo. Porque eu sei o que eu vou precisar ali em cima, eu já começo a me organizar para isso. Entende? Então deixo a equipe, já vamos buscando, porque lá em cima a gente tem que ter isso aqui. Entende? Próximo slide, por favor. Aí tem algumas... E aqui tem um ponto interessante. Olha isso, gente. Isso vocês vão se identificar muito. O platô é uma fogueira. Porque vocês perceberam que todas as vezes que eu mostrei uma escalada e um platô, eu mostrei o platô de quase reto, né? Quer dizer, parecia que tu estava na mesma média, né? Aqui 2 pontos importantes. Primeiro, o platô é uma fogueira, ou seja, ele é confortável, é quentinho. Imagina que tu está subindo uma montanha e tu vai parar numa casinha aqui para descansar. Tu vai parar no platô, né? Por quê? Porque tu precisa rever os teus recursos, tu precisa organizar as ferramentas, analisar se a equipe está bem. Tu vai analisar essas coisas quando tu parar no platô. Então tu parou. Só que é aquilo, é uma casinha quentinha. Tu tem que tomar a decisão em algum momento de sair daquela casa, que está super confortável, e voltar a escalar a montanha. Entende? Então o primeiro ponto, é muito confortável o platô. Só que cada platô dentro da tua empresa, ele é mais confortável que o anterior. Quer dizer, se está confortável faturando 50, vai ficar mais confortável faturando 100, mais confortável faturando 500, mais confortável ainda faturando 1 milhão. Quer dizer, quanto mais a gente sobe, obviamente, mais confortável fica. Perfeito? Então é o primeiro ponto. Só que o segundo ponto ele é mais importante. O platô, na verdade, ele não é uma linha reta, ele é uma queda lenta. Ou seja, se tu olhar no curto prazo, parece que o teu faturamento ficou a mesma coisa. Espera 6 anos. Tu vai ver exatamente uma linha de queda. E a gente consegue ver isso talvez em 6 meses, 1 ano. Mas assim, quanto mais tempo a gente fica lá, pior é. E é mais difícil de voltar, né? Porque imagina, uma lá da tua rua. Ela chegou numa média de faturamento, estagnou, não sabe o que fazer para voltar a crescer, né? Não sabe nem abrir uma filial, o que eu faço? Franquia, o que eu faço? Né? Tem 1 bilhão de opções e ele não sabe decidir. Aí ele trava. Aí tu vai passando todos os dias para frente naquela padaria. Vai passar um período e tu vai perceber o seguinte: é a mesma padaria de 2, 3 anos atrás. Na verdade não é a mesma. A lona está mais suja, as cadeiras são as mesmas, estão estragadas já. Por quê? Porque ele foi se adequando ao ambiente. Quer dizer, estava numa média, por exemplo, de 30 mil de faturamento a padaria, e aí, em 2 anos, está 22 a média. O que ela fez? Ela foi diminuindo as coisas, ela foi se encolhendo, entende? Ela foi se adequando, porque a gente tem uma capacidade muito grande de se adequar. A lona que era limpa 1 vez por mês, agora é limpa a cada 6 meses, depois a cada 1 ano. As cadeiras que eram trocadas a cada 6 meses, agora são trocadas a cada 2, 3 anos, entende? A gente vai se adequando ao ambiente. Só que o quanto mais tu se adequar, mais difícil sair. Chega um momento que tu não tem nem margem para reagir àquilo, entende?
Então, o platô é uma queda lenta. E um aprendizado que eu tive foi que todo mundo que gosta muito de crescimento, que realmente é viciado muitas vezes em escaladas, todas essas pessoas sofrem muito quando estão num platô, quando estão em queda. E elas sofrem porque, basicamente, elas tentam todas as opções, contratam tudo, e é como se nada funcionasse. Só que isso é mais triste ainda porque eu não conheço ninguém, tá? Nenhum empreendedor que tenha ficado mais de 6 anos no mesmo platô e esteja feliz. Entende? Por quê? Passa 2, 3 anos, ele começa a olhar para os outros negócios e pensar assim, nossa, aquele negócio lá que é fácil, nossa, meu negócio é muito difícil. Entende? Passa um tempo, ele já quer contratar um líder para botar no lugar dele. Acha qualquer um na rua e larga lá para dentro para ele se livrar do negócio. E no máximo 6 anos, ou ele vai ter alguém lá dentro que ele arrumou na rua e largou lá dentro para ele dizer que ele botou um líder no lugar dele, ou ele vai vender o negócio dele a troco de banana. Entende? Essa é a realidade. Por quê? Porque a gente não sustenta muito tempo isso aqui para os tipos de negócio que tu está vivendo ou que tu está empreendendo. Entende? Então é importante. Tem que levar em consideração que, no curto prazo, o platô é muito bom, porque ele te dá tempo de se organizar, de estruturar, de olhar para os pontos cegos. No longo prazo, ele é uma dor muito grande para todos nós. Então, tem uma frase bem simples que resume isso, né? Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Alguns pontos sobre isso aqui. Toda empresa caminha para a mediocridade. Toda empresa caminha para a mediocridade. Isso é um ponto muito interessante, porque se não houver uma liderança, porque o nosso trabalho é justamente empurrar esse declínio para frente, se não houver uma liderança achando algo para voltar a crescer, o negócio só vai cair. A prova disso é, saiam do negócio de vocês um tempo e quando voltarem observem o que vai ter lá. Entende? Se não tiver alguém trabalhando continuamente para crescer, ele está caindo. Sempre está caindo. A tendência é sempre de declínio. Tá? Outra coisa, a fogueira é quase sempre confortável, não confunda platô com teto. Isso aqui é uma coisa que eu brinco que a galera pensa assim, ó, não, Alisson, eu cheguei num platô que é impossível de passar. Não é que é o limite do chão, é que tem alguma coisa aqui, ó, tipo, eu não consigo subir. Platô é chão, fechou? Então, quer dizer, sempre tem algo que tu possa fazer. Muitas vezes até mudar um pouco o teu modelo de negócio. É que tu fica fixado num modelo, numa estrutura, num grupo de produtos e acaba ficando limitado a tua visão. Mas o ponto é, sempre tem um degrau acima. Sempre tem. Tá? E aqui um ponto importante que foi aquilo que eu comentei, né? O que normalmente gera a quebra do platô? Porque, como eu falei, existem 2 tipos de platô. O primeiro platô, aquele que tu chega de forma natural. Tu estava crescendo e em algum momento parou de crescer. E tu não sabe nem o porquê. Ponto cego total. O segundo platô é o que eu defini entrar. Eu cheguei num crescimento e eu pivotei para o platô para organizar a empresa. Fechou? Quando a gente está nesse que a gente chega naturalmente, a gente fica lá cego. E isso é muito dolorido. E alguns pontos que eu sempre falo que é o que quebra um platô, que faz tu voltar a crescer. Nova mentalidade, decisões, conhecimentos, habilidades, ambientes, pessoas, quer dizer, se colocar em um contexto novo. Alguém aqui sabe que é não sei que eu não sei? Alguns aqui já... Perfeito. O que eu não sei? Existem 4 tipos de conhecimento no mundo, fechou? Primeiro tipo de conhecimento, eu sei que eu sei. Por exemplo, eu sei que eu sei andar de bicicleta. Eu sei que existe e sei fazer. Eu sei que eu sei falar português. Sei que existe e sei fazer. Fechou? Primeiro tipo. Segundo tipo de conhecimento. Eu sei que eu não sei. Eu sei que existe, mas eu não sei fazer. Por exemplo, eu sei que eu não sei falar russo. Sei que o russo existe? Sei. Só que assim como um monte de outros conhecimentos da minha vida, eu me deparei com esse conhecimento em algum momento e percebi o seguinte, cara, não vai fazer diferença. Não vai mudar minha vida isso aqui. Ou seja, não quero me aprofundar nisso, deixa isso para lá. E eu volto para aprender outras coisas. Terceiro tipo de conhecimento, esse é importante. Não sei que eu não sei. Quer dizer, eu não tenho nem consciência de que existe. E muitas vezes o que te mantém num platô é justamente isso. Tu não sabe nem para onde olhar. Entende? Aí a pessoa fala assim, não, mas está tudo lá no Google. Tá, para quem sabe o que buscar. Procura lá o que tu precisa fazer. Se tu não tem a pergunta, não vem a resposta, entende? E se tu não tem o mínimo de consciência, tu vai ficar trancado lá. Aí o que tu tem que fazer? Obviamente, vir para ambientes como esse. Porque o que a gente está fazendo aqui, o que todo mundo vem e faz aqui? O Stanley estava fazendo, eu estou fazendo. Dá consciência para você sobre alguns pontos.
Porque muitas vezes vocês vão olhar para um ponto e vão perceber, putz, está aqui, cara. Pelo menos eu sei onde está. Eu posso me aprofundar naquilo. Mas você tem que ter essa oportunidade de saber onde está o problema. Entende? Então, o nosso trabalho é identificar o que está nos gerando ali. Nos gerando esse platô contínuo. E, normalmente, novos ambientes vão fazer isso. Próximo slide, por favor. Tá, agora vamos começar a palestra. Preciso de mais 3 horinhas. Não, tô brincando. E como acelerar essa jornada? Próximo slide, vamos rapidão aqui. Basicamente, o que eu criei, gente? Eu criei uma estrutura, tá, para organizar esses crescimentos. Quer dizer, eu quero acelerar esse crescimento. Porque, se lembra que eu falei para vocês o seguinte? É muito complexo a gente olhar para esse padrão, porque parece que a gente só olha para trás, né? Tipo assim, tá, Alisson, eu puxei um relatório do meu financeiro e vi o que tu falou lá. Só que diferença vai fazer isso? Entende? O que eu tentei fazer, e foi justamente o que me deu a capacidade de entrar num negócio e crescer ele 4 vezes em questão de 6 meses. O que eu fiz? Foi organizar como é que eu estruturo isso para frente. Quer dizer, como é que eu crio previsibilidade para isso? Eu estruturo para crescer e andar dentro desses níveis. Entende? Essa que foi a grande sacada do método. A gente tem 6 etapas aqui. Eu até dividi em 3 para ficar mais fácil de decorar, mas que são a verde, a vermelha e o azul, que é pensar, agir e medir. Só que essas 6 são importantes. Todo o negócio, todas as vezes que eu vou crescer, eu aplico essas 6 etapas. Mapear, eu vou entender os ambientes externos e internos, certo? O que é ambiente externo e interno, gente? Tudo que é ambiente externo dentro do negócio são as coisas que tu não controla, mas tu pode influenciar. Por exemplo, teu cliente é ambiente interno ou externo do teu negócio? Externo. Quer dizer, eu não controlo ele. Eu não posso dizer assim, ó, tu vai entrar aqui e vai comprar 10 mil agora. Não posso, eu não controlo ele. Porém, eu posso influenciar ele. Então, tudo que está no ambiente externo do negócio, a gente influencia. Tudo que está no ambiente interno, a gente controla. Sabendo disso, qual é a coisa mais óbvia? Eu observo o ambiente externo e modelo o ambiente interno, que é onde eu tenho controle. Então, eu adapto. Quer dizer, eu olho para o mercado e percebo essas brechas aqui. O que eu faço? Eu construo um negócio que se encaixe nisso. Certo? Agora vamos imaginar o seguinte. Mapeei os ambientes. Eu entendi as deficiências do mercado onde que eu posso entrar. Por exemplo, o Great Pages, a ferramenta que a gente criou. A gente teve um crescimento absurdo. Cara, a gente está com 240 mil sites online em mais 60 países com 25, 26 meses. Como? Basicamente porque a gente percebeu algumas brechas rapidamente quando a gente olhou para o mapeamento. Entende? Quer ver? Eu vou tornar isso um pouco mais prático para vocês. Imagine o seguinte. Deixa eu pegar uma das ferramentas que eu acho muito boa para isso, tá? Quem é que vende produto? Só para eu entender. Produto físico, né? Quem vende serviço? Quem não vai responder? Nossa, porque teve uns que não vendem nada. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou numa loja agora e eu vou comprar um sapato, certo? Entrei numa loja e eu quero comprar um sapato. Eu cheguei na frente, tinha 2 lojas, eu escolhi essa, entrei. Aí eu cheguei lá dentro e eu vou comprar um sapato. Quais são os critérios de avaliação que eu utilizaria ou eu devo utilizar para escolher entre um sapato e outro? Quem sabe dizer? Quer dizer, o que tu vai usar para dizer que esse aqui é o sapato que eu quero? Por exemplo, uma das coisas que vocês vão ter que levar em consideração é o tamanho. Né? Se você comprar o tamanho errado, então o tamanho está na lista. Né? Que outras coisas? Oi? Finalidade, conforto, cor, marca, preço. Preço não é importante para vocês, né? Que seja qualquer preço. Quer dizer, tem coisas, né? Durabilidade, o material. Hoje em dia é vegano esse couro, né? Quer dizer, até se cria mais critérios em cima dos mesmos produtos. Ou seja, o que tu leva em consideração na hora de escolher um sapato? Só que tu vai perceber o seguinte, grupos de clientes diferentes levam características diferentes em prioridades diferentes. Por exemplo, alguns tipos de clientes vão levar em consideração o seguinte, primeiro, tamanho, segundo, marca, depois, estilo, depois, preço. Outros tipos de consumidores vão fazer o seguinte, tamanho, preço, estilo, cor, marca. A forma de tu comunicar com esse e com esse são totalmente diferentes. Só que detalhe, às vezes tu percebe que ninguém está focando na prioridade número 1, algum dos critérios que seria muito bom para aquele mercado. Sabe o que a gente percebeu dentro de páginas, de landing pages? A gente percebeu o seguinte, a gente elencou todos os critérios que alguém utilizaria para contratar uma ferramenta para criar o seu próprio site, certo? Eu elenquei esses critérios. Aí eu peguei todos os concorrentes e fui olhar o seguinte, no que eles estão dizendo que eles são bons?
Aí um dizia assim, melhor editor. O outro dizia, ó, eu tenho a maior quantidade de layouts. O outro dizia, não, a gente personaliza para ti. Cada um dizia uma coisa, certo? Porque eles estavam tentando se posicionar em algum desses critérios. O que eu percebi? Que velocidade de carregamento tão focado. Ou seja, ninguém estava olhando para esse ponto. O que eu fiz? Eu foquei nesse ponto. Toda a minha comunicação de marketing foi para esse ponto. Só para vocês entenderem um case. Olha isso. Exatamente, fora que tu joga anúncio lá para dentro. Por exemplo, quando a gente foi atender a Localiza, olha esse case. A Localiza chegou, a gente foi fazer uma reunião, e eles estavam trabalhando com 2 dos melhores softwares do mundo, né, que são os americanos. Aí, na reunião, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, acho que a forma mais fácil de eu mostrar para vocês o quanto que eu posso ajudar vocês, não vou cobrar nada, me passem uma página, tá? Eu vou pegar um designer meu e vou criar dentro do Great Pages, igualzinha, criar a mesma página, certo? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão jogar tráfego para ela, vão jogar potenciais clientes nela na página e vão jogar a outra metade para outro lugar, para a tua página antiga. E a gente vai ver o quanto que cada um vai converter. Pode ser? Olha esse número. Passou 1 ou 2 semanas, a gente sentou para olhar. Da página antiga, a cada 1000 cliques, certo? Estava indo uns 620 marcando como visualização de página, certo? Por quê? Eu sabia. Velocidade. Quando uma pessoa dá um clique no anúncio e ela está numa 3G, por exemplo, e o site não carregar, ela desiste, fecha e volta. Porque ela vai olhar depois. Entende? Só que isso depois pode nunca mais acontecer. A cada 1000, eles estavam botando dinheiro fora. Pelo menos 380 estavam indo fora. Quando eles vieram para a gente aumentou em 23%. Quer dizer, a cada 1000, a gente conseguiu, tipo, 800 e pouco. Entende? Não me lembro os números exatos. Eu sei que eu sei o total, a gente aumentou 23%. Sabe o que isso significa para eles numa reunião de fechamento? É o seguinte, a cada 1 milhão que vocês estavam colocando em anúncio nessa página, 230 mil estavam indo para o lixo. A cada 1 milhão nessa página aqui, a gente aumenta. Tipo assim, 230 mil de potenciais clientes que vão chegar realmente na tua página. Vocês entendem a diferença? Cara, aqui eles estavam jogando 230 mil no lixo, porque o cara não esperava a página carregar. O que eu fiz? Eu não só priorizei um critério, quanto eu provei para ele que esse critério é mais importante que o outro. Porque ele estava dizendo assim, não, mas é que todos os meus colaboradores já estão acostumados com a ferramenta tal e a tua funciona dessa maneira. Quero ver eles defender isso agora. Que eu estou dizendo o seguinte, não, tudo bem, usem a outra. O que é 230 mil a cada milhão, né? Não é nada, né? Então, continue usando. Óbvio que eu repriorizei. A partir daquele momento, não. Tudo vai para cá agora. Entende? Porque eu escolhi um critério e me posicionei nele. A gente faz isso. Isso é uma das ferramentas que a gente utiliza quando a gente está mapeando. É saber escolher quais são os critérios, identificar eles e escolher onde que a gente vai se posicionar. E construir uma comunicação para esse critério especificamente. Óbvio que eu posso tentar me posicionar em outros ou fazer testes, né? Por exemplo, imagina que eu estou em dúvida de qual critério eu posso bater. Perfeito? Eu pego um público lá no Facebook e no Instagram e eu vou colocar assim, ó, software mais rápido, o outro, software mais seguro, o outro, software com melhor editor, o outro, software com mais layouts. Eu faço todos esses anúncios rodarem. O argumento que mais colar vai gerar mais clique. Entende? E eu já consigo identificar onde está o ponto. Só que, às vezes, o argumento que tem um potencial grande, ele não gera mais cliques. Por exemplo, se eu fizesse isso, provavelmente o mais personalizável e o que com mais layout ia ganhar. Certo? É a minha capacidade de ver o que o mercado precisa. Porque o mercado vai me dizer o seguinte, layout ganhou, foca em layout. Só que o que eu entendi, velocidade ninguém está focando, é um critério super importante e eu consigo construir essa mentalidade neles. Quer dizer, eu consigo com o meu marketing transferir essa informação. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu fiz vocês pensarem que esse critério é mais importante, não fiz? Eu pensei o seguinte, eu consigo fazer isso com o mercado. Entende? Tanto é que, sabe, uma das estratégias, ó, 35% dos meus clientes vieram dessa estratégia que eu vou dizer agora. A gente tem uma estratégia que é o seguinte, a gente tem um curso chamado Landing Pages que Convertem. A gente vende a R$190. Eu fui programador desde os 12, né? Peguei todo o meu conhecimento e larguei dentro do curso, vendi a R$190. Adivinha que ferramenta que eu utilizo lá dentro? A minha. Ele aprende a fazer tudo dentro da minha. Detalhe, sabe, sempre quando eu estou dizendo de ferramenta, eu digo sobre a importância da velocidade o tempo todo. 35% dos meus clientes hoje vieram porque fizeram esse curso. Detalhe, eles já vieram sabendo usar totalmente a ferramenta, já vieram com os critérios importantes já nivelados e sabendo usar tudo. Perfeito? Então vamos lá. Mapeei. Depois eu vou planejar, que é tipo criar uma estratégia, criar um plano de ação. Depois eu vou criar,
que é dentro do Agir, que eu vou construir, por exemplo, no meu planejamento eu defini, eu vou precisar de uma página de captura, eu vou precisar de um anúncio. Aqui eu vou criar isso. Depois eu vou comunicar, vou dar play na campanha, né? Coletar os dados que eu gerei e vou analisar isso. Para quê? Para mapear melhor. Porque cada vez que eu giro esse ciclo, eu tenho mais informações sobre o mercado e eu sou mais assertivo. Entende? Eu consigo ter um crescimento ainda mais rápido. Ou um dado importante. Todo mundo sabe o que é CAC? Quem não sabe o que é CAC? Tá. CAC é custo de aquisição do cliente, certo? Quer dizer, quanto que custa um cliente para dentro da tua empresa. Normalmente, empresas do meu tipo, eles esperam retirar o CAC em 2, 3 meses. O que significa isso? Vamos dizer que o meu ticket médio é de R$100, certo? E o meu custo de aquisição está 300. Eu gasto 300, só que ele vai me pagar 100 por mês. Só que tem que tirar meus impostos e tudo mais, e eu vou precisar de 4 meses, às vezes, para retornar o investimento que eu fiz para esse cliente. Legal? Hoje, dentro da Great, a gente tem um custo de aquisição em quase metade do que o valor do primeiro mês. Ou seja, tudo que eu investi hoje, em menos de 30 dias eu retorno. Entende? Então, você entende esse jogo? Por quê? Porque eu melhorei a minha comunicação. E eu melhoro a comunicação justamente mapeando bem, olhando para isso aqui e fazendo isso muito bem. A tendência é que a gente crie uma comunicação e vá usando ela para sempre. Então, o que eu defendo? Que a gente faça isso em ciclos. Fechou? Próximo slide aí, rapidão. Deixa eu finalizar. Aqui é o que eu falei, né? O resumo, pensar, agir e medir. Aqui, operacional é o agir e metade do medir. E estratégico é metade do medir para cima e o pensar. Fechou? Então, são estratégico e operacional. Próximo slide, por favor. Se quiser acelerar, acostume-se com a velocidade. E aqui tem um ponto importante. Eu entendi uma coisa. Cada vez que tu gira um ciclo dentro do negócio, tu gira ele mais rápido. Por quê? Porque tu já tem as informações coletadas anteriores e tu já criou tudo que tu precisava e tu só tem que melhorar essas coisas. Ou seja, depois do primeiro ciclo, que ele é um pouco mais lento, que é, imagina como tu abrindo a empresa, tu tem o primeiro ciclo, tu tem que mapear muita coisa, entender muita coisa, adaptar. Depois disso, as pessoas param de tentar adaptar. Então, eu continuo. Só que cada vez que eu faço mais rápido. Por exemplo, quando eu paro hoje numa empresa faturando até uns 500 mil, quando eu paro para mapear ela de novo, eu paro talvez um dia. É muito rápido o processo, vocês entendem? É muito, muito rápido. Só que eu tive que me acostumar com isso. Porque eu estava acostumado a lidar com um negócio. Né? Só que hoje, só na holding são 9 negócios diferentes. Tem centro de eventos, tem indústria de café, tem não sei o que lá, tem empresa de software. Quer dizer, tem empresas em áreas totalmente diferentes. Eu tive que aprender a lidar com essa velocidade. Quer dizer, como é que eu consigo fazer isso dentro de várias empresas? Porque no começo, fazer dentro de uma empresa era, meu Deus, Arthur, eu já tenho tanta coisa para fazer, vou fazer mais isso, vou parar a cada 3 meses para reestruturar todo o negócio. Isso é muito cansativo. Só que olha isso aqui, próximo slide. Próximo slide para nós. Aí. Vocês lembram do padrão, né? Bem simples. Acho que tu vai ter que apertar 3 ou 4 vezes aí para liberar. Olha só, esse aqui é o padrão que eu falei para vocês, escaladas e platôs, né? Vai ter uns... Tem só um aqui, ó, pode apertar mais. Olha isso, pensar, agir, né? Criar, que eu ainda estou em platô, comunicar, medir, certo? E a gente vai repetir isso. Vou dar mais um clique aí. Isso é um ciclo. Aperta mais 3 vezes, por favor. O que eu entendi, gente? Que para eu controlar isso para frente, eu tinha que seguir esse padrão sempre. Então, o que eu faço? Acabei de chegar num nível de faturamento no meu negócio que eu queria agora, certo? Acabei de sair daqui e eu já percebo, eu começo a olhar para o negócio, e isso é importante, porque tu tem que observar o teu negócio para conseguir tomar esse tipo de decisão. Eu começo a observar que os meus processos estão quebrando, estou precisando de mais gente, não sei o que lá. Começo a olhar para esses pontos que começam a explodir e eu decido o seguinte, gente, vamos entrar no platô. Eu entro em platô e eu já entro medindo. Tá, o que a gente fez? A gente rodou essa estratégia, essa aqui, essa aqui. Perfeito. Quais foram os resultados de cada uma? Quais são os canais que mais venderam? Quais foram os produtos e serviços que foram melhores em tração? Quais foram os produtos e serviços que geraram mais margem? Olhe para tudo isso. Medir. Vou mapear de novo. Alguma coisa no mercado mudou? O que os concorrentes estão oferecendo? Qual é a promessa que eles estão fazendo? O consumidor mudou um pouco de opinião? Ele está olhando para o outro lado? Tem alguma nova variável, algum novo critério? Imagina, tipo assim, imagina que tu é da alimentação. Do nada, nasce um critério, agora tem que ser sem lactose. Putz,
A gente está se posicionando para os caras que não querem lactose dentro da comida? Não. Vale a pena a gente se posicionar para esses caras? Depois vem sem glúten, sem não sei o que lá, tipo, sabe, vegano. Quer dizer, vai nascendo critérios e eu tenho que estar observando isso. Então, eu paro aqui e observo. Dentro da minha estratégia faz sentido? Mapeio de novo e volto a criar e comunicar, que é o agir. E eu vou fazendo ciclos disso. Óbvio que, da maneira que eu estou mostrando aqui, é como se todas as vezes que eu girasse um ciclo, a gente crescesse a mesma quantidade, né? Isso não acontece. Às vezes, simplesmente, tu vai ter um crescimento baixo. Por quê? Porque a tua estratégia não gerou o resultado que tu imaginava. Tu tinha colocado uma meta para chegar aqui, só que tu rodou a estratégia e parou aqui. Às vezes, tu vai rodar a estratégia e ela deu errado. Tu não gera faturamento. Tu não consegue aumentar o teu faturamento porque ela não deu. Entende? Ou seja, tu vai errar, óbvio. Mas tem... Só, por exemplo, eu tenho 48 estratégias catalogadas para isso aqui. Entende? Quer dizer, tem 1 bilhão de estratégias que a gente pode usar de escala, só que o que eu faço? Eu vou lá, reestruturo o meu negócio, aplico uma nova estratégia. Por exemplo, na Great hoje, que é a minha empresa principal, a gente tem, eu acho que umas 15 estratégias rodando em paralelo. Quer dizer, se tu olhar, assim, gerenciador de anúncio, tem estratégia com parceiro, tem um monte de coisa rodando em paralelo. Só que, óbvio, que se eu colocar o máximo de dinheiro nessas coisas, eu vou travar de novo num platô. Pega qualquer campanha que tu tem. Tu vai perceber o seguinte, quem roda campanha em Facebook, Instagram, Google, qualquer outra coisa. Tá. Pegue uma campanha que vocês têm, certo? Vocês vão ver o seguinte, vocês vão colocar dinheiro. Coloca mais dinheiro todos os dias. Vai chegar um momento em que o custo de aquisição dela começa a não valer a pena. Se tu subir mais, vai ficar negativo. Só que tem um ponto ótimo ali, né? Um ponto que, tipo assim, cara, aqui é o limite. Esse é o teto dessa estratégia. Se tu tentar colocar mais dinheiro nisso, não vai gerar resultado. O que tu tem que fazer? Abre uma nova estratégia. Cara, tem estratégia pra caramba no mundo. Abre uma outra. Entende? E tu vai abrindo estratégias paralelas. Essa é a maior sacada. Até porque, se tu não ficar focado em construir novas estratégias ou novos produtos e serviços para fazer isso, tu fica ferrado. Olha a estratégia que eu falei para vocês. Eu rodava uma estratégia inicialmente no Great, que era 7 dias grátis. Aí o cara vinha fazer o período de teste, aí eu colocava a comunicação por e-mail, meu atendimento e tal, e fechava, né? Chegou um ponto em que, tipo assim, eu não conseguia mais subir essa estratégia. Aí o que eu pensei? Eu posso abrir outra estratégia? Posso? Um e-book, eu não sei o que lá. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mini curso e vamos vender a 190. Olha o que eu vou dizer para vocês agora, que talvez seja uma sacada que alguns de vocês possam aplicar amanhã. Vou vender um curso. A minha empresa de software tem o objetivo de vender curso? Não. Só que eu sei que isso nutre o cliente para comprar de mim, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, a gente vai vender um curso a 190. Tá? Só que a regra é o seguinte, não pode ter R$1 de lucro. Não pode ter lucro. Por quê? O que eu estou dizendo quando eu falo isso? Eu estou dizendo o seguinte, eu quero que vocês cheguem no tráfego no limite. Sabe quando tu chega no limite que não dá lucro mais? Porque tu está colocando o limite que tu consegue de lead para dentro, de comprador para dentro, que está batendo 0 a 0. É isso que eu quero. Se sobrar um pila, tu está errado. Por quê? Numa outra estratégia, eu vou lá e gero lead a tipo R$4. Certo? Nessa estratégia, cada pessoa que compra o meu curso, eu gasto 0. Porque a pessoa comprou o meu curso, eu paguei todo o custo dela e ela entra como lead para o Great Pages. Quanto que custa esse lead? 0. Você já tinha tomado essa decisão antes de avaliar a conversão de alunos que se tornavam? Não. Isso é um primeiro dado. É o primeiro dado que a gente teve que levar em consideração. É tipo 38%, uma coisa assim. A gente já tinha o dado. É. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu estava... Tipo, mesmo, vamos pensar o seguinte. Olha que legal isso. Vamos dizer que eu tivesse 0 a 0 total. E só 1 a cada 100 comprassem. Valeria a pena manter essa estratégia? Talvez. Por exemplo, tem um cara que, sabe o que ele fez? Ele torra tudo, só que ele passa num cartão e ele gera milhas com aquele cartão, ele gera lucro através das milhas. Entende? Tipo assim, ele gira pra caramba, só que o tipo de negócio quase não consegue ter margem. Aí o que ele faz? Ele gira num cartão separado para conseguir gerar milha e ele vende as milhas para ter lucro. Só que é muita grana. Vocês não entendem? É muita grana. Vocês estão vendo? E mesmo assim, se fosse 1 a cada 100, quantas oportunidades eu tenho ali? E para os meus outros negócios? Eu vendo um monte de coisa, entende? Eu tenho um monte de empresa que poderia ter oportunidades ali. Hoje a gente está, tipo assim, com uns 38 mil alunos dentro da plataforma lá assistindo o curso, tá? Pense o seguinte, quantas oportunidades eu tenho para outros negócios? Só que agora vamos além.
Vamos dizer que a cada R$ 190 que eu gasto, aliás, a cada R$ 191 que eu gasto, eu vendo um curso por 190. Eu estou negativo R$1, né? Se eu vender 1 a cada 10, eu tenho um custo de venda de 1, né? Se eu vender 4 a cada 10, eu já tenho o mesmo custo do lead que eu tinha lá. Só que olha o seguinte, lá eu tinha lead. Aqui eu tenho comprador. Aí vamos lá. Vamos dizer que para cada lead, para cada venda de 190, eu gasto 191. Eu fiquei com 1 pila negativo, né? No outro lado, eu tenho uma estratégia que a cada lead que eu gero, eu gasto 4. Tá bom? Então aqui o lead custa 4 e aqui o lead está custando 1. Porque são 10 leads, independente de quem comprar. São 10 leads a R$1 cada um. Agora vamos imaginar o seguinte. Qual é a minha taxa de conversão aqui de um lead que não pagou nada? Eu aposto uma coisa com vocês. Ela é bem mais baixa do que a pessoa que comprou a 190 um curso e está pronto para fazer uma landing page agora. Ou seja, se eu gerar 10 leads aqui, eu paguei R$40. Se eu gerar 10 leads aqui, eu vou pagar 10. Se eu gerar uma venda aqui, pode ter certeza que eu estou pagando bem mais do que uma venda lá. Porque aqui eu estou pagando uma venda por uma venda. Ou seja, eu coloco muito mais dinheiro nisso. E é só uma estratégia. O que eu fiz? Chegou num platô, eu pensei assim, cara, não consigo levar mais estratégia. Chegou no limite, abre outra. Então a gente pensou, organizou, viu o mercado, pensou assim, cara, a gente vai ter que educar para puxar a velocidade como um critério principal. Entende? Criei. É uma nova estratégia rodando. A gente cria isso como estratégias separadas, entende? Dentro da empresa. Próximo slide, por favor. A gente finalizar essa parte. E aqui, gente, eu falei tantas vezes em estratégia, eu falei para vocês sobre iscas, sobre tipos de estratégia, sobre 48 estratégias que a gente tem catalogadas. E eu vou deixar de presente para vocês, porque nunca me dão 4 horas para falar, então eu não consigo falar isso aqui. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho um Canvas, que é um framework, um desenho, que é onde eu crio essas estratégias, certo? É um desenho. O que eu fiz para essas palestras que eu faço de mentoria e tudo mais? Eu tenho lá dentro o Canva, um PDF, que vocês imprimirem, você consegue colocar na parede, e tem uma aula ensinando a usar ele. Então, a aula ensina quais são as estratégias, eu até mostro uma ou duas das empresas que eu tenho, entende? Então, vocês vão conseguir olhar isso e no final ele vai ter um QR Code, tá? Próximo slide, por favor. E aí, para a gente finalizar isso aqui, o que eu queria posicionar para vocês. Uma coisa que eu entendi do mundo, assim, ó, é que, e isso está cada vez mais forte, né? A coisa mais triste da vida é perceber que alguém fez a sua última escalada, certo? Por quê? Porque, basicamente, a pessoa percebeu, por algum motivo, que ela não quer continuar subindo, entende? Seja com 80, com 50 ou com 20 anos, né? Porque hoje em dia é assim, né? O youtuber fez sucesso, com 20 anos ele acha que ele chegou no ápice da vida dele e não tem mais nada para galgar, né? E sim, é assim. Tomou a decisão de que ali eles pararam, não querem mais escalar, não querem mais sair no frio para continuar subindo a montanha. Então a pergunta é, quando que vai ser a última escalada de vocês? Quer dizer, quando que vocês vão decidir que é o limite? Que vocês chegaram ao ponto máximo da vida de vocês, entende? Porque em algum momento vocês vão decidir isso. Alguns vai ser aquele momento que o platô vai dar acesso à escola que eles queriam para os filhos, o carro, a casa. Alguns vai ser aquele platô que eles vão conseguir o status ou o reconhecimento que eles queriam. Em algum momento vai ser o suficiente, entende? Vocês vão ter que definir isso. Tenham clareza de quando que vai chegar esse momento, entende? E se vocês já têm clareza disso ou já chegaram num ponto parecido com isso, se perguntem o que vocês querem mais, entende? Ou qual o novo propósito, qual a nova meta, o que vocês querem a partir daí. Porque o que vocês já têm provavelmente não vai ser mais o suficiente. Fechou? Próximo slide aí, gente. Cada um tem a vista da montanha. Isso aí eu normalmente falo quando eu estou... Por favor, o último. Só para deixar para eles. Aqui está o QR Code, gente. Vocês podem pegar aí o curso. Fechou? Pessoal, muito, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que não tem espaço para dúvida, né? Acabou o tempo, né? Acabou. 100% do tempo. Fechou. Valeu. Parabéns, velho. Obrigado. Sempre dando um show.